Hello people, how are you? So today we are going to have our third class, the class number 3. So we are going to talk about the past perfect, that it's considered past of the past. I'm going to speak in English the whole time, at least most of the time. Mostly all my talks are going to be in English. But at a certain point, I have to speak in Portuguese. Otherwise, you'll have some kind of problem of understanding the past perfect. So the past perfect is considered past of the past. So if you look at the picture, you see future, present, past. So past is the past. Past is something, simple past is something that happened in a certain time in the past. The past perfect is something that happened at a certain time before the past. So I would say I had done my duties, my things, when my daughter called me on the phone. So past perfect happened the first time, which is I had done my duties, I had done my things, and then happened another thing. My daughter called. So it's considered past of the past. I'm going to explain in Portuguese, okay? Bom, o passado perfeito, o past perfect, ele é considerado o passado do passado. Ou seja, ele é mais passado do que o próprio passado. Oh, meu pai do céu! Mas é isso mesmo, tá? Então, ele, diferentemente do present perfect, que não existe o conceito em português, o past perfect existe o conceito em português. Ou seja, é algo que eu já tinha feito, né? Quando algo aconteceu. Ou seja, ele é considerado passado mais do que passado porque ele aconteceu antes do passado. Ou seja, eu já tinha feito minhas coisas quando a minha filha chegou. O que aconteceu primeiro? Eu fiz minhas coisas. E depois que a minha filha chegou, tá? Então é isso. Ele é um conceito simples, né? Mas a gente tem que estar bem ligado na hora de fazer a fórmula e da construção das frases. Então, hoje a gente vai falar sobre o passado mais do que o passado, né? The past perfect, right? Bom, nosso próximo slide. Vamos contar uma história, tá? I'm going to tell you a story. I'm going to speak in English and then I explain in Portuguese. I'm going to tell the story. There was a prince, and this prince, he had a terrible story to tell, and he had a turbulence in his story when he was a child, but at a certain time, he decided to get married. Well, get married, but with who? So there's something missing in this story. Oh yeah, that's true. He met a girl and he was very famous. He was an actress in the United States, a very famous and beautiful actress. And then he met this girl and then she realizes that he was a prince and blah, 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 so on. Bom, se a gente for contar essa história, eu poderia começar assim, se a gente for olhar essas figuras aí, né? Existia um príncipe, esse príncipe teve uma história um pouco turbulenta aí na vida dele, e aí ele casou? Quer dizer, não, peraí, tá faltando alguma coisa nessa história. Como que ele casou, mas ele conheceu alguém? Sim, ele conheceu alguém. Ou seja, quando eu começo a contar essa história, mas eu não a organizo em ordem cronológica, começa a ficar confuso, né? Então, para eu contar a história, eu preciso organizá-la em ordem. Ah, tá, mas ele casou quando ele já tinha conhecido ela ou conheceu depois? O que eu quero dizer é que o past perfect, ele serve para organizar uma história, contar uma história em ordem de eventos.
né? Então, quando eu digo que ele conheceu a Meghan Markle e daí eles casaram, né? E ele contou para ela que ele tinha tido uma experiência muito sofrida na vida dele, porque a mãe dele tinha morrido. Olha só, past perfect. His mother had died. His mother had murdered, né? Quer dizer, não que ela tenha sido assassinada, mas é como se fosse, porque a mídia estava atrás dela, enfim. A gente não vai contar a história dela aqui agora, mas o que eu quero dizer é que o Past Perfect serve para organizar uma história, tá? Exatamente como é no português, né? E na verdade o Past Perfect ele não rola, ele não acontece sozinho, ele precisa do passado. So, Past Perfect needs the simple past, usually. So, what's the order of this story? Então, a gente tem que contar, né, uma história em ordem cronológica. Olha que legal, a gente tem aí um timeline, né? What's the order of that story? Qual é a ordem daquela história que eu contei para vocês do Prince Harry, né? Que é um príncipe, ele realmente é um príncipe. He's one of the modern princes, um príncipe moderno. So you have a timeline, you have an order in this story. And sometimes when we cannot say just the order of the story, we need to use the past perfect sometimes to include something extra. Então, a gente precisa, às vezes, incluir alguma coisa extra nessa história. Não pode dizer, ele foi ao cinema, daí ele encontrou não sei quem, daí ele fez isso, daí... A gente precisa dizer, não, ele, enquanto ele estava, né, falando ao telefone, ele encontrou um amigo, mas ele já tinha ido comprar os tickets para o cinema enquanto ela estava enquanto ela foi no banheiro. Então, a gente organiza essa história e a gente precisa do passaporte para isso. Então, se vocês olharem na timeline, a gente tem, você está aqui, ali em red, né? Você está aqui, you were here. Mas aí a gente tem um evento no passado, né? Mas pode ter um evento no mais passado ainda. É aquele primeiro evento que é o past perfect. Então, a gente pode dizer que o past perfect vem primeiro, exatamente. Quando eu digo que eu já tinha feito as minhas tarefas domésticas, minhas tarefas de casa, minhas tarefas de trabalho, quando a minha filha ligou, que foi o primeiro exemplo que eu usei, realmente, né? Então, o que veio primeiro? Eu tinha feito as minhas coisas. E depois que ela ligou. Então, é para isso que serve o past perfect, certo? Bom, então, como é que acontece como é essa fórmula do past perfect, né? O que a gente tem aqui? A gente tem uma fórmula de uma frase no afirmativo, né? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. A gente tem uma frase no afirmativo, e daí a gente tem sujeito, o had e o verbo no particípio passado. Lembra o particípio passado, que é aquela terceira coluna, né? Então, ó, I had done my things when she called me, when my daughter called me. Como é que é a negativa disso? Olha, negative. Subject, o had plus not, o had com not, plus the verb in the past participle. Então, I hadn't done my things when my daughter called me. And how's the interrogative? Como é que é a interrogativa? Como é que faz a pergunta disso? Eu coloco had lá na frente. Had I done my stuff, my things, when my daughter called me? Então, eu tinha feito minhas coisas quando ela me ligou? Será que eu fiz minhas coisas quando ela me ligou? Será que eu já tinha feito quando ela me ligou? É para isso que serve o past perfect. Muito bem. Ok? Vamos então, já que a gente está falando de past perfect, dizendo que ele é mais passado que o próprio passado, vamos revisar o passado, né? Por quê? Porque o past perfect não vai estar sozinho. Eu não vou dizer assim, ó, eu tinha feito minhas coisas. Tá, mas e daí que eu tinha feito minhas coisas?
E daí o que vem depois? Fica faltando coisa, né? Ah, eu tinha comprado os tickets para o cinema. Tá, mas está faltando alguma coisa nessa frase. Ah, eu tinha comprado já os meus tickets para o cinema quando eu me dei conta que eu esqueci a minha carteira lá. Tá? Quando eu me dei conta. So, I had bought the tickets when I realized I forgot my wallet there. Tá? Então, vamos olhar o Simple Past. Vamos dar uma revisadinha no Simple Past. Affirmative. Olha lá. Afirmativo. Subject, verb in the past. Ó. I forgot my wallet. Ou I left my wallet. Eu deixei a minha carteira. I left my wallet. Negativo. Eu tenho que usar o did. I didn't. O verbo volta ao normal. I didn't leave my wallet. Interrogative. Did I leave my wallet? Né? Eu deixei a minha carteira. Certo? Então, a gente precisa revisar o passado. Para a gente fazer frases, para nós fazermos frases no Past Perfect, a gente precisa revisar o Simple Past. So, in order to have some sentences in the Past Perfect, we need to review the Simple Past. Otherwise, these things are going to be very weird. Vão ficar bem esquisitas, tá? Bom, revisando, olha os exemplos. I had done my homework when my mom called. A pergunta é, o que vem primeiro? O que vier primeiro é Past Perfect. Eu tinha feito minha tarefa quando a minha mãe ligou, quando a minha mãe me telefonou. Ó, I had done my homework foi a primeira coisa. Eu tinha feito minha tarefa depois que a minha mãe ligou. Então, quando a minha mãe ligou, eu me dei conta que eu já tinha feito tarefa. Eu posso trocar a ordem aqui, não tem problema. When my mom called, I had done my homework. Então, quando a minha mãe ligou, eu tinha feito tarefa. Eu posso até colocar I had already done my homework, tá? Eu já tinha feito a minha tarefa. Então, eu selecionei aqui em yellow, em amarelo, o que veio primeiro, ó. Primeiro veio I had done my homework. Eu tinha feito minha tarefa. E em segundo momento, my mom called. Ou seja, vocês vejam que isso tudo aqui está acontecendo no passado, tá? Não está acontecendo agora. Isso aqui já aconteceu já no passado. Ou seja, quando a gente diz que o past perfect é mais passado que passado, é porque ele veio primeiro. Ou seja, eu tinha feito minha tarefa quando a minha mãe ligou. Olha o segundo exemplo. She had already left home when her boyfriend arrived. Então, eu já tinha, she had already left, desculpa, eu não. Ela já tinha saído de casa quando o namorado dela chegou. Ou seja, o que aconteceu primeiro? Ela saiu de casa. E depois que o namorado dela chegou, ou seja, eles se desencontraram. She had already left home when her boyfriend arrived. Então, primeira coisa aqui, ó. O que acontece? I had left home. Desculpa, é she, né? She had already left home. E aqui, em segundo momento, her boyfriend arrived. Certo? Então, o past perfect nunca está sozinho. Vocês vejam que aqui é uma prova disso, né? Então, geralmente ele está junto com simple past. Conclusão. Conclusion. Present perfect, PP. Present perfect is an action that happened first. Então, present perfect é uma ação que aconteceu primeiro. Second thing is the same in Portuguese. É a mesma coisa que no português. Não muda. Ou seja, o sentido, né? Ela já tinha saído de casa quando o namorado dela chegou. A gente fala isso em português, tá? Então, é exatamente igual. Never alone, ou seja, o past perfect is never alone. Nunca tá sozinho. Eu nunca vou dizer, ela já tinha saído de casa.
Tá, mas essa frase tá solta, né? Ah, mas ela não tá aqui? Não, ela já tinha saído de casa e daí o menino chegou, né? A gente iria falar mais ou menos isso. Tá sempre correlacionado a alguma coisa. E geralmente nunca está sozinho e geralmente aparece junto com o simple past. Geralmente aparece junto com o simple past. Right? So it's not difficult. You just have to realize that you need to do something and then you do another thing. Então, não é difícil, você precisa fazer uma coisa para depois fazer outra. Nesse slide aqui, vocês têm o homework de vocês. E aí, agora, esse resto dessa aula agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão correndo lá para o link, para não deixar bem fresquinho aí na memória de vocês, toda essa explicação. Vocês vão correndo lá para esse link, que é o Agenda Web, que é um dos links que eu mais gosto, porque ele tem várias coisas legais para vocês estudarem, para vocês fazerem. Tem várias coisas ali para vocês completarem também, tem vários exercícios. Eu selecionei esse, porque eu gostei bastante. E vocês fazem o exercício e na hora vocês vão fazer um checking. Vocês vão checar, façam todos, vocês vão digitar todos. Você vai checar no final, you have to check if they are right or not. Lembrem que do ladinho do check tem escrito hint, que é uma dica. Então, se você clicar ali, ele meio que dá uma dica se tá certo ou se tá errado, tá? Mas procurem não usar muito esse hint, porque daí vocês não praticam muito, tá? Então, deem uma olhada aqui no final do livro, ali no Language References, vocês têm os verbos, uma lista de verbos, tá? Que daí vocês vão poder ver, existem ali. Aí, esse é o momento que vocês vão usar os verbos no Past Perfect e no Simple Past. Vocês vão usar a segunda coluna para o Simple Past e a terceira coluna, que é o Past Participle, para o Past Perfect. Ok? É o que deu aqui. Então, vamos agora aproveitar esse finalzinho de aula, vamos correndo para o site para fazer, tá? Se você, por acaso, por algum motivo, não puder fazer agora, quando você for fazer, dá uma olhadinha nos slides antes para você não perder o andamento da ideia do como é que funciona o Past Perfect. Ok, people? So, my sweet hearts, stay home, stay safe, have a great weekend, and don't forget to be on our online class, ok? Não esqueçam de vir na aula online para vocês checarem os exercícios, tirarem dúvidas, tá bom? Miss you, tô com saudade de vocês. See you next class. Bye, bye!